A minha Bíblia se encontra aberta no livro de Hebreus. Hebreus, capítulo 11, do verso de número 1 ao verso 6. E diz o texto sagrado: ora, sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aqueles que se apresentem a Ele se apresentem pela fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Você precisa aumentar a tua fé. E a fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, porém cremos e recebemos. Existe a fé racional, aquela fé que você pega um veículo e você tem a segurança de que aquele motorista vai te levar ao local desejado. Mas eu não quero te deportar esta fé racional lógica. Eu quero te reportar a uma fé sobrenatural. Essa fé que nós precisamos caminhar, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é fé, pastor Pedro Ventura? Fé é o firme fundamento de coisas que nós não vemos, porém cremos e recebemos. Eu pude catalogar no livro de Hebreus capítulo 11 12 tipos de fé. E eu quero que nesse texto e contexto você observe os tipos de fé da qual o Espírito Santo de Deus traz em revelações proféticas e metafóricas para mim e para você crescermos em estatura, graça e conhecimento. A primeira fé é a fé de Abel, onde ele ofereceu o maior sacrifício a Deus. Você sabe por quê, amado ouvinte? Porque a fé de Abel é uma fé pura, imácula, e ela tipifica o Yeshua HaMashiach, Jesus é a salvação, prefigurado no livro de Gênesis capítulo 3, verso 15, que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. E Abel tipifica esta fé. É uma fé pura. E Deus recebeu o sacrifício de Abel pela fé, porque ele pegou da melhor ovelha do seu pasto e levou ao altar de Deus. E tem dentro desse próprio verso 4, a fé Caim. E é interessante que a palavra Caim tem uma conotação de caindo. Caim já vai caindo. E todos aqueles que professam a fé de Caim já vão caindo em pecados, em maldições, em derrotismo, em fracassos a mil. Porque a fé de Caim é uma fé egoísta, é uma fé egocêntrica, é uma fé capitalista, é uma fé dessa era. Ele pegou os piores frutos e ofereceu no altar de Deus. E quando Deus queimou o sacrifício tanto de Caim como de Abel, o texto sagrado diz em Gênesis que a fumaça de Caim não subiu, mas a de Abel subiu como um cheiro suave às narinas de Deus. A sua fé tem que ser uma fé de Abel, pura, santa, sem avareza. Porque a maior maldição da terra hoje é a avareza, e ela é considerada como que pecado de idolatria. Nós não temos que ser avarentos para fazer e acontecer no reino de Deus, porque se Ele nos deu, nós devemos com toda a deliberalidade do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, dar para Deus. Porque quem dá para Deus está acumulando no banco celestial, aleluia! Essa é a fé número 1, a fé de Abel. E a fé de Enoque se encontra nesse verso 5. É uma fé transladadora, uma fé arrebatadora. Por quê?
segundo o coração de Deus, e Deus o tomou para si, não porque ele era mais justo do que eu e você, porque a Bíblia diz que Deus olhou dos céus e não viu um justo sequer sobre a face da terra, mas porque ele andou com Deus. Você quer ser arrebatado desse mundo de pecado? Você quer ser arrebatado daquilo que está te roubando, te obstaculando, te neutralizando na fé? Receba a fé de Enoque e seja arrebatado deste pecado. E também tem uma transliteração escatológica nesse versículo, que implica que essa é a fé que vai nos arrebatar deste mundo. Lá no livro de Apocalipse, nós precisamos ter a fé de Enoque para que no ápice do arrebatamento da igreja nós venhamos subir como um cheiro suave ao altar de Deus. Glória a Jesus. E nós temos também a fé de Noé. A fé de Noé é uma fé da qual ela nos implica e nos impulsiona a viver uma vida congregacional, uma vida de ovelha, uma vida de submissão, uma vida de rendição na presença do Senhor. Deus falou para Noé: Noé, faz uma arca, porque eu vou destruir a terra. Entra tu e a tua família. E tem até uma simbologia de numerologia bíblica, que foram 7 mais 8 com o próprio Noé, e entrou os seus 7 parentes e com ele 8 na arca. A arca simboliza a igreja, meu irmão e minha irmã. Você não pode ficar sem congregar, você não pode ficar sem tomar a Santa Ceia, você não pode ficar sem dizimar e ofertar, você não pode ficar sem a escola bíblica dominical, você não pode ficar sem o culto de doutrina, porque Deus te chama nesta noite para congregar. Entre na arca, minha irmã, entre na arca, meu irmão. E a porta da arca, pastor, a porta da arca é Jesus Cristo de Nazaré. Eu vejo a igreja odierna desse século 21 caminhando para lá e caminhando para cá, mas Deus te chama para congregar. Entra na arca, porque a água do dilúvio vai afogar, vai sufocar. Noé levou 120 anos para fazer aquela barca, e quando cravou os 120 anos, Deus falou: entra tu e a tua família, porque agora eu vou destruir a terra com água. Água simboliza lavagem, purificação, mas nós não queremos morrer nesta água, porque essa água tem uma maldição. Nós queremos sim ser lavados na água do Espírito Santo, mas aqui a fé Noé te chama para ser membro oficial de uma igreja genuinamente bíblica, apostólica, profética e cristocêntrica. A fé de Noé. E nós temos a fé de Abraão. A fé de Abraão é aquela fé que no silêncio da noite, no obscurantismo da vida, ele ouviu uma voz, e a voz falava: Abraão, Abraão, sai do meio da tua parentela que eu vou te abençoar. Ele poderia muito bem ter pensado que seria um espírito maligno, ou o seu próprio espírito humano querendo induzi-lo ou levá-lo a algum fracasso espiritual na vida, mas ele tinha uma sensibilidade espiritual, e ele percebeu e sentiu que era a voz de Deus. E quantas vezes eu e você temos entrado na casa do Senhor e não temos nos apercebido que Deus está falando conosco através das mensagens pregadas, das mensagens cantadas, e se esquecemos que Ele está falando conosco. Portanto, tenha a fé de Abraão. Ouça a voz dele: sai dessa situação, sai desse roubo, sai dessas dificuldades, sai desse falatório, sai, porque Ele vai te abençoar e vai te levar para uma terra que mana leite e mel. Aleluia.